agora eu vou receber aqui para uma entrevista muito legal um cara que ele tem cantado Jesus de uma forma diferente desde a década de 90, quando Cristo resgatou de uma forma muito louca. Eu estou falando de alguém que inclusive vai estar aqui no culto com a gente, no culto do gueto, DJ Alpiste! Alpiste, que legal te receber aqui, velho. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra, pastor. Eu já ouço muito tudo que você canta, tudo que você ministra, porque eu ministro para jovem, então eu preciso de gente que está falando a mesma linguagem que eu há anos. Minha cadeira está caindo aqui, deixa eu levantar esse raio dessa cadeira aqui. Beleza. Então, mano, seguinte, você foi um cara que década de 70, 80, você entrou muito pro mundo da rua mesmo, do som da rua, da vida da rua e até pro que não devia. Não é verdade? No início da sua adolescência ali e tudo, isso gerou em você um cara que quando você converteu, você queria levar algo diferente para as pessoas. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo, pastor. Eu, assim, desde muito novo, né, levado pelas amizades e tal, né, a gente conhece a vida do crime, anda à noite, né, na noite de São Paulo, né, coisa de rua mesmo. E conheci todo tipo de coisa que não presta, né, na rua. E tive preso, fui parar na FEBEM. A sua família não era cristã, não? Não. Fui criado numa família católica e tal, né, mas assim, não tive nenhuma formação religiosa, nada. E envolvido com música desde pequeno e tudo isso, né, samba, tudo, aquela coisa toda. E fui caminhando pro fundo do poço, né, sem saber. Quando eu vi, eu já estava no fundo do poço, viciado em cocaína. O que foi o fundão do poço que você fala assim, isso aqui foi o dia pior? O fundo do poço foi quando eu já não tinha mais amigos, não tinha mais resistência física, não tinha mais vontade de viver. Quantos anos era isso? Quantos anos você tinha? Uns 25 anos por aí. Putz, cara. No auge do vigor, da juventude, eu comecei a consumir cocaína com o pessoal do trabalho, né? Sexta-feira, aquela coisa, ia pro pagode, ia pra escola de samba. E aí comecei a traficar para poder manter o vício, porque o meu salário já ia todo na droga, né? E é caro. Dia de vale, dia de pagamento, era tudo na droga, não sobrava nada para fazer mais nada. E aí eu comecei a traficar para poder ter dinheiro para me manter. Só que nisso já tinha acontecido várias coisas, já tinha passado pela FEBEM, já tinha sido preso, já estava respondendo processo, já estava, encarqueirado mesmo, quando a gente fala, encalacrado mesmo. Uhum. E o fundo do poço foi as 2 overdoses que eu tive de cocaína. Meu Deus. De enrolar a língua, de parar no pronto-socorro tomando glicose na veia, aquelas coisas. Para voltar. 93, na Renascer. 92. 92 você teve um encontro com Cristo. Tive, foi assim, um amigo começou a pregar para mim, a falar do amor de Deus, um amigo de infância, que era da época dos bailes também e tal. Só que a gente se separou, ele seguiu um caminho, eu segui outro e tal. Depois de 10 anos a gente se reencontrou. Né? 10, acho que não foi tanto tempo assim, uns 7, 8 anos a gente se reencontrou, ele já estava convertido na igreja e eu estava naquela situação de fundo do poço mesmo. Uhum. E ele veio falar do amor de Deus para mim. E eu já tinha passado por tudo. Eu com 13 anos, a minha avó me levava em centro de macumba. Me levava para cachoeira, me levava para tudo que é lugar. Então, assim, já tinha passado por tudo, mas era tudo um vazio muito grande, né? Meu Deus. Era tudo um vazio muito grande. E aí ele começou a falar do amor de Deus para mim, começou a me mostrar umas músicas, né? Aquela coisa, ele sabia que eu gostava de música, eu já era DJ. Eu tinha programa na Band FM em São Paulo, todo final de semana, né? Tinha aquela pseudo-fama que a gente acha que tem, né? Porque quando você tá ali, você é alguém e tal. Depois que você não tá, já não é mais ninguém, né? E ele começou a falar do amor de Deus para mim, começou a me mostrar umas músicas. Eu ouvi na época Banda Rara, foi a primeira música que eu ouvi, né?
depois ouvi banda Kadosh, que na época era Atos 2. Isso. E ele falava, pô, tem umas bandas, isso aqui, ouve isso aí. Eu falei, pô, meu, isso aqui é legal, é aquilo que eu gosto de ouvir, aquele som de negão e tal, né? Não tinha o rap ainda, não tinha nada disso. Aí ele falou, então, isso aí o pessoal faz na igreja. E eu falava assim, pô, mas é muito louco isso aí, né? Eu não imaginava que igreja de crente fosse assim, né? A gente via os crentes na rua e falava, pô, esse bagulho é careta, a gente não quer saber mais. Não, nunca que eu vou ser isso aí e tal, né? Até eu brinco que eu conheço os pregadores de rua, né? Que pregam na Praça da Sé. E vira e mexe, quando eu passo ali, eu paro para ouvi-los pregar hoje, né? Hoje eu paro para ouvir, mas antes eu parava para tirar um sarro e tal. E Deus já me deu a experiência até de pregar lá na Praça da Sé, junto com eles. Então naquela época foi assim, ele começou a falar do amor de Deus para mim e eu fui numa reunião de evangelismo na época, no início dos anos 90, a Igreja Renascer em Cristo, lá em São Paulo, no Cambuci. Tinha toda segunda-feira, né? E era uma coisa de louco, assim, era um lugar lotado de gente, neguinho pro lado de fora, era uma confusão, você não tinha como entrar, era uma coisa de louco mesmo. Eu falei, meu, isso aqui é bagulho de crente? Os caras falaram, Eu falei, meu, não é possível, cara. Me falaram que era uma igreja e eu tô vendo que esse negócio aqui parece uma balada, né? Aquela coisa de luz colorida dentro da igreja, sabe? Acho que a Renascer foi a primeira igreja a fazer isso, né? A colocar a luz, apagar a luz do templo, tirar as cadeiras. Eu nunca tinha visto isso. A Renascer acho que foi a primeira a fazer. E aí, eu fui num dia que a banda Kadosh ia tocar. Aí me sobe aquele monte de negão, assim, né? Falei, opa, já tá ficando bom o negócio aqui, né? E começa a levar aquele som, tum, 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 pum, 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 pum. Só Jesus, razão para viver. Falei, aí eu fiquei de boca aberta, falei, caramba, mano, que bagulho é esse? Onde é que eu tô? Fiquei desesperado, falei, meu Deus do céu, o que é isso? E aquele negócio, assim, aquele som, né? Na minha frente, aquele negócio, eu falei, rapaz, isso é Deus, né? Eu falei, será que Deus é isso aí, né, meu? E eu comecei a frequentar ali, não foi no primeiro dia que eu fui que eu aceitei Jesus, coração duro, aquela coisa. E comecei a lembrar de tudo aquilo que eu já tinha passado na minha vida, né? Porque toda segunda eu vi um monte de gente indo lá na frente, jogar droga lá em cima, jogar camisinha, jogar seringa e tal, e eles punham fogo no negócio. Era uma coisa surreal. Há 20 anos atrás, você falar de um bagulho desse, falar, hoje é demais. Aí eu comecei a lembrar de tudo aquilo que eu já tinha passado, apanhando da polícia, né? Tomando tapa na cara da rota, trocando tiro com os malandros na rua. Falei, capaz, isso não é vida que eu quero pra mim, não. Eu preciso de outra coisa, isso aí... Né? Metade dos meus amigos ou tinha morrido ou estava na detenção cumprindo pena. Meu Deus. Eu era uma das exceções ali que estava, né? Sei lá, Deus já tinha um propósito naquilo. E depois de umas 2, 3 vezes, 4, não lembro, toda segunda-feira, Deus falou comigo, né? Eu ouvi aquele versículo, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí eu falei, cara, eu olhei para a minha vida e falei, eu tô assim, eu tô cansado, eu tô oprimido, eu tô desacreditado, eu não quero mais nada com nada, entendeu? Se eu não conseguir largar a droga vai acabar comigo. E entreguei minha vida para Jesus ali, mas não tinha a mínima ideia do que Deus ia fazer comigo, já estava envolvido com rap e tal. E não tinha rap na igreja. Aí eu ouvindo aquelas bandas, eu comecei a fazer amizade e falei, cara, quem é que faz o rap aqui, né? Falei, né? Perguntei, né? Pô, já vi que tinha rock, já tinha Oficina G3, já tinha Resgate, já tinha Kadosh, Banda Rádio. Falei, quem faz o rap? Os caras falaram, não, ninguém. Eu falei, como assim ninguém? O rap tava no auge, tava bombando, né? Tava assim, estourando mesmo naquela época, né? Aí veio ser ou não ser? Aí os caras falaram, não tem. Não, eu conheci um pessoal na igreja lá, conheci 2 meninos. O Júnior e o Vilmar, eles tinham um grupo de rap na Igreja Batista, Primeira Batista lá de Pirituba, chamava Comando RC, Comando Rap Cristão. Só que era só os 2, eles não tinham DJ. Aí me chamaram para eu ser o DJ, porque eles já me conheciam de Geração Rap. Pô, você não quer ser o DJ? Eu falei, beleza. Só que não tinha tocadisco, não tinha nada, era um duro, né, mano? Comecei a andar com os moleques, e eu ouvindo Banda Kadosh, ouvindo tudo aquilo. Aí eu falei, pô, a gente precisa aparecer, a gente precisa procurar os caras que estão aí para os caras dar uma força, né? E procurei o Silas Furtado da Banda Kadosh para mostrar o trampo do Comando RC. Só que eu já tinha escrito uns versos, eu nunca escrevia nada, eu era só o DJ. E comecei a escrever umas rimas em cima do Razão para Viver e tudo. E o dia que eu fui sentar com o Silas assim, né, era um sobrado lá no Cambuci, eu achei incrível, né? Os caras têm um escritório, pá, a banda tem um escritório, caramba, né, aquela coisa toda. Ele me recebeu e falou, pô, eu tô sabendo que você faz rap. Aí eu falei do Comando RC.
Ele falou assim, então, como que é o rap? Eu falei assim, pô, eu tenho um rap em cima de uma música tua. Ele, é mesmo, cara? Eu falei, eu tinha levado a minha agendinha, né, com a cola, né? Ele falou, canta aí pra me ver. Eu falei, do Razão para Viver. Aí ele cantou um pedaço da música e eu entrei no rap. Como é que era? Existe uma razão importante para se viver, seu nome é Jesus, e basta somente crer, praticar tudo aquilo que ele ensinou, refletir na nossa vida todo o seu amor, tem simplesmente a vontade de amar de verdade, buscar o perdão, entender a razão, abrir o coração. Puxa, esqueci o final. E nunca mais, como é que é? Nunca... bom, não lembro do final. Sei que eu fiz ali pra ele na hora e tal. Aí ele ficou, caramba, mano, que bagulho louco. Vamos fazer isso ao vivo amanhã com nós. Eu falei, não, cara, eu tô aqui pra falar do meu grupo de rap, o Comando RC. Ele, não, você vai amanhã na igreja, vai cantar isso com a gente lá. Eu falei, beleza, eles iam cantar numa igreja quadrangular, não lembro. Eu fui. E no dia fiquei nervoso, me deu um branco, esqueci a letra, aquela coisa. Porque todo mundo começou a gritar. Quando eu entrei, eu já entrei assim, de óculos escuros, de boné. Não, eu não entrei de óculos escuros, eu entrei sem óculos, né? Aí eu esqueci a letra. Aí falei, cara, aí deu uma enrolada lá, e fiz um improviso e saiu no outro. Aí ele falou, não, amanhã você volta, vamos fazer de novo, vamos ensaiar. E pá. Aí começamos a fazer e começou a rolar. Aí eu falei, eu era muito tímido, porque eu era DJ, eu não cantava. Aí eu peguei o negócio do óculos, né? Eu cantava sem óculos, eu ficava olhando a galera assim, e quando eles começavam a gritar, eu me dava um branco na hora, eu travava, né? Aí eu falei, mano, eu vou pôr o óculos, que aí eu não vejo ninguém, né, mano? Assim, ó, todo mundo pergunta o porquê do óculos até hoje. O óculos tem um significado. Aí eu colocava o óculos escuro, o lugar já era assim com pouca luz, aquela luz colorida, aí eu não via ninguém, aí eu gritava, eu fechava o olho e mandava a rima, não esquecia nada e foi embora. Aí veio Ser ou Não Ser, aí veio um monte de coisa, e aí o Silas acabou me convidando para fazer parte da banda, eu fiquei 3, 4 anos andando com eles, viajando o Brasil inteiro. E aí foi onde tudo começou. Pi, você vai cantar pra gente aqui hoje. Infelizmente, o tempo que a gente tem aqui no programa sempre é curto. Mas porque os caras tocam demais, eles não param, né? Eles não param, eu vejo que você fica olhando pra eles assim, esperando. Agora eles vão parar. Aí você não faz assim, igual o Jô Soares. Síndrome de Aparecida. Você não faz assim neles. Mas eu quero que você faça uma oração, que todo mundo vem aqui tem que fazer uma oração. Amém. Eu quero que você ore o seguinte, cara, tem uma epidemia de crack nesse país, poxa. Tem, é O terrível. nego tá morrendo, mas é muito... quase toda cidade brasileira tem uma cracolândia. Tem. E alguma coisa tem que ser feita, pô. Alguém tem que falar, tem que pregar, tem que cantar sobre isso. E dia 5 de outubro tá chegando aí, nós temos que voltar certo também. Mas o poder da oração. Eu queria que você orasse, porque você veio desse mundo. Deus está te usando para tirar muita gente de lá. Mas eu, como pastor de jovens, eu quero ver Deus mudar essa história. Me dá sua mão aqui. Vamos orar por isso aqui, em nome de Jesus. O crack é uma das coisas que mais mata hoje no Brasil, né, pastor? Mas eu costumo dizer o seguinte, que a igreja é a que mais salva. E a gente faz um trabalho social... Que ninguém faz. Não, que o governo não paga para nós, a gente faz de graça. Exato. Né? Então a gente vai continuar fazendo isso, porque em Marcos 16, 15 diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem quer for batizado será salvo. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar por essa pessoa que está me assistindo agora, que está me ouvindo, Pai, que está nesse vício maldito do crack, da maconha, da cocaína, do álcool. Deus. Senhor, eu quero que o Senhor entre agora na vida deles, Senhor. Sim. Que o Senhor tire essa vontade de usar essa droga. Sim, Pai. Que o corpo não peça mais esse produto nas veias, nas artérias, Senhor, na corrente sanguínea. Que ele não sinta mais vontade de usar. Em nome de Jesus. Ô, Jesus. Eu quero declarar que todo principado e potestade tem colocado vício na tua vida. Está quebrado agora em nome de Jesus. Nós levantamos agora o nosso clamor e pedimos aos anjos do Senhor a entrar agora na tua casa, invadir o teu coração, que o Espírito Santo de Deus te fortaleça e te liberte. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você nasceu para ser livre, Amém. Você nasceu para ser feliz. E esse vício maldito nunca mais vai ter poder sobre a tua vida. Nunca mais. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Fechou? Isso aí. Eu agora, antes de liberar o meu querido amigo DJ Alpiste, quero perguntar para ele a pergunta mais doida. Cara, nunca é tarde pra quê? Nunca é tarde para andar com Jesus. Nunca é tarde pro rolezinho com o Filho de Deus, não é não?